Pessoal, antes de nós entrarmos no assunto do vídeo, eu gostaria só de dar um recadinho muito rápido para vocês. Nas últimas semanas, nós estávamos acostumados a fazer uma live aqui no canal do Professor Leonardo às 10h30 da noite, todas as sextas. Mas hoje, por conta do livro, estou escrevendo, esse capítulo está levando um pouco mais de tempo do que o necessário, eu não vou conseguir fazer a live que geralmente é programada. Eu não havia prometido nada, mas não vai ter como fazer a live de hoje. Então, se vocês estavam esperando que fosse ser possível fazer a live, hoje não vai ter. Eu falei para vocês no vídeo da tarde sobre essa possibilidade, mas eu estou confirmando que nós não teremos live hoje, sexta-feira, às 10h30 da noite. Sexta-feira, que dia é hoje? Dia 8 de maio, tá bom? Então, não vamos ter live. Falando isso, eu gostaria também de convidar a você a se inscrever aqui no canal, de te convidar a se inscrever aqui no canal do Professor Leonardo, para que vocês também sejam um agente de mudança político. Se inscreva, ative as notificações, deixem os seus comentários. Os comentários eles são muito importantes. O meu vídeo de ontem à noite do Ciro Gomes, ele recebeu uma enxurrada de comentários de bolsonaristas, mas mesmo com vários xingamentos, o vídeo acabou bombando. Isso ajuda sempre o canal. Então se inscreva, deixe seu comentário, ajuda demais. Compartilhe esse vídeo, traga mais pessoas e dê uma passada no meu vídeo do Ciro Gomes. Vou deixar o link aqui na descrição para você dar umas risadas com os comentários que recebemos lá. Tá? Agora falando sobre o vídeo de hoje, o assunto desse vídeo. Há algumas semanas, principalmente logo depois que o Bob Jeff concedeu, o Bob Jeff é o Roberto Jefferson, o presidente nacional do PTB, que foi um dos delatores, podemos dizer assim, do esquema de corrupção do Mensalão. O Bob Jeff, inclusive, foi preso por conta disso, foi condenado. O Bob Jeff ele concedeu uma live para um jornalista bolsonarista, até foi cacofônico, né? Jornalista bolsonarista. Mas enfim, o Bob Jeff concedeu uma entrevista falando que haveria um golpe em curso que era programado por Rodrigo Maia. Havia todo um conluio do PT, do PSDB, do Maia com o Fernando Henrique Cardoso, que eles iriam pedir o impeachment do Bolsonaro, e depois o Maia tentaria mais uma vez ser presidente da Câmara dos Deputados. Ele não pode fazer isso por conta das regras e das leis, das normas constitucionais que estão presentes. Tá? Então ele não pode se candidatar novamente. Muito foi dito que havia essa possibilidade do Maia mexer os pauzinhos para que ele possa se recandidatar, porque é um desejo dele, mas com o passar do tempo, essa vontade de Rodrigo Maia, esse ímpeto do Maia foi baixando, foi sendo reduzido e foi ficando mais para o lado do Davi Alcolumbre, que hoje é o presidente do Senado, também é do Democratas e ele tem essa intenção de se recandidatar e ser o presidente do Senado também no próximo período. Mas infelizmente para o Davi Alcolumbre ele não vai conseguir ser, porque ele precisaria dessa dobradinha com o Rodrigo Maia e cada dia que passa o Maia vai se enfraquecendo nos bastidores da política. Eu falei logo depois daquela entrevista do Bob Jeff que o Rodrigo Maia ele havia caído em uma arapuca política do Bolsonaro. Ele havia perdido a disputa. Pelo seguinte, se o Rodrigo Maia se ele tentasse mexer os pauzinhos para conseguir ser reeleito em 2021 na eleição para presidente do Senado, iria ficar a imagem que ele deu um golpe. Ele deu um golpe constitucional para conseguir se reeleger. Então ficaria muito feio. Mas se ele não conseguisse se reeleger, ele dificilmente iria forjar um sucessor, porque o Bolsonaro, com as alianças junto ao Centrão, iriam barrar o Rodrigo Maia e dificultando assim a sua articulação política para forjar um sucessor. Então o Maia ele estava em uma enorme arapuca política, ele perdeu, não tinha mais o que ele fazer. Se ele dá prosseguimento com o plano dele de ser reeleito, ele fica com a imagem de golpista. Se ele não consegue forjar um sucessor, que dificilmente ele vai conseguir, ele sai com a imagem de derrotado. Então o Bolsonaro ele deu um nó no Rodrigo Maia que dificilmente vai ser desfeito. Tanto que, apesar das pressões que começam a aumentar a respeito do processo de impeachment, Rodrigo Maia já disse que não vai ter processo de impeachment e ele espera que não tenha nesse mandato e que não tenha em nenhum outro mandato nos próximos anos. Ele falou em entrevista recente, salvo me engano, hoje ou ontem no mais tardar, que um processo de impeachment é muito desgastante. E nesse momento de crise, Covid-19, pandemia, crise econômica, também crise política, esse momento é necessário que o governo faça pontes com os outros poderes, que o executivo faça pontes com os outros poderes, com o legislativo e também com o judiciário.
Isso, claro, mostra uma sinalização que não é muito favorável ao impeachment de Bolsonaro. Outros políticos também já sinalizavam para uma impossibilidade do impeachment. O Bob Jeff falou que se o Bolsonaro não quiser o impeachment é necessário que ele faça acordos com o Centrão. Já repartiu o Banco do Nordeste para os aliados do Valdemar Costa Neto e diversos outros cargos do subescalão do governo, do segundo ou terceiro escalão. Cargos que não aparecem, não são cargos ministeriais. Então isso tudo fica à vista, mas muito longe, então quase não dá para ver. E ele está fazendo esse loteamento de cargos secundários. O Gilberto Kassab, que é o presidente do do PSD, um político poderosíssimo, já disse: o impeachment está descartado. O PDT, que faz parte do Centrão, mesmo não querendo se colocar nessa alcunha, conversa com o Bolsonaro. O próprio presidente conversou com o líder do MDB, o presidente nacional do MDB, o deputado Baleia Rossi. E essa associação entre Bolsonaro e MDB é vista com muito bons olhos por alguns integrantes do partido. Bolsonaro até mesmo está tentando uma aproximação com o Democratas para isolar Rodrigo Maia. Isso é certo? Isso é errado? Isso é política. Não há nenhum problema nisso. O problema é que os bolsonaristas acreditavam que isso era errado e agora o Bolsonaro está fazendo. E quando você conversa com eles, eles não têm muitos argumentos. Por isso que você tem que ter uma posição política racional e não essa de que tudo da política é corrupção. Não é assim que funciona a política. Toda democracia funciona de algum modo com negociações, como o toma lá da cá. Isso é normal nas grandes democracias mundiais. Aqui no Brasil também é. Mas o Bolsonaro ficou com essa imagem de que negociação era corrupção e agora ele pode pagar por isso eleitoralmente. Mas enfim, nesse momento não está pagando. Quem está pagando é o Rodrigo Maia, porque o Bolsonaro conseguiu isolar o Rodrigo Maia politicamente. Se não isolou, enfraqueceu o Maia politicamente. O Rodrigo agora está muito fraco para avançar um processo de impeachment. O impeachment hoje contaria com menos de 200 cadeiras que são favoráveis ao Bolsonaro, pelas contas que são feitas por cima, então dificilmente iria prosperar. E Maia também fica enfraquecido para forjar o seu sucessor no ano que vem, porque o Centrão, junto com o Bolsonaro, pensam em lançar o Arthur Lira, do PP de Alagoas, deputado Arthur Lira, do PP de Alagoas, para ser o presidente da Câmara dos Deputados no ano que vem. Então Maia se enfraqueceu. E ele mesmo disse em entrevista entre ontem e hoje que toda essa articulação do Bolsonaro é muito benéfica e facilita o próprio trabalho dele, Rodrigo Maia, porque agora, com os partidos e as bases mais alinhadas, ele poderá fazer o trabalho dele fica mais fácil, ele não vai precisar mexer os pauzinhos, formar articulações políticas. Então, a movimentação de Bolsonaro nos bastidores acabaria facilitando o trabalho dele, Rodrigo Maia. Isso é conversa de perdedor? Eu não sei. Deixa aqui nos comentários o que você acha disso. O que eu vejo é que o Rodrigo Maia já mais ou menos aceita a possibilidade de sair por baixo. O que Maia poderia fazer para tentar sair por cima é de fato avançar com o processo de impeachment. É a única saída que ele tem para tentar sair por cima. Mas dificilmente isso vai acontecer. E por quê? Porque o Maia hoje tem mais 6 meses de mandato, o que torna o tempo hábil muito pequeno, e Bolsonaro tem 30% de aprovação. Com 30% de aprovação, dificilmente um processo de impeachment vai prosperar. Mas nós temos que ver, com o avanço da Covid-19, talvez a aprovação de Bolsonaro acabe deteriorando, vamos passar de 10 mil mortos possivelmente nesse final de semana, e aí sim haja um clima político e social favoráveis para o pedido de impeachment de Bolsonaro. Até lá, essa é, no meu ponto de vista, a única saída que o Rodrigo Maia tem para sair por cima, porque nesse momento Bolsonaro o derrotou. Se você chegou até aqui, gostaria que você se inscrevesse, ativasse as notificações e me seguisse lá no Twitter, @profileoficial.